viver para glorificar a Jesus. Irmãos, eu quero fazer uma exposição do Evangelho de João, capítulo 17, a partir do versículo 3, e eu quero que vocês me ajudem. Eu vou ler os versos ímpares, e vocês juntos lerão os pares. A palavra de Deus diz assim: e a vida eterna é esta, que conheçam a Ti por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. E agora glorifica-me Tu, ó Pai, junto de Ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Agora já tenho conhecido que tudo quanto me deste provém de Ti. E rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são Teus. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para Ti. Pai Santo, guarda-me em Teu nome, aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Mas agora eu vou para Ti, e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Que Deus abençoe essa palavra em nossos corações. Amém? Viver para glorificar a Jesus. Eu quero repetir 2 versículos, o 9 e o 10, porque às vezes eu coloco texto bíblico mais amplo, mas eu coloco um texto áureo, um texto básico. Versículos 9 e 10 diz assim: eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me tens dado, porque são Teus. Todas as minhas coisas são Tuas, e as Tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Repitam comigo: e neles eu sou glorificado. Quem disse isso? E neles eu sou glorificado. Viver para glorificar a Jesus. Irmão, só glorifica a Jesus quem é salvo. E neles eu sou glorificado. Em quem? Nos crentes em Jesus, obviamente. Verso 3 fala assim: e a vida eterna é esta, que te conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiastes para fazer. Irmãos, é impossível alguém viver para glorificar a Jesus sem que tenha Jesus no coração. Ah, pastor, eu estou vivendo para glorificar a Jesus. Oi, mas você tem Jesus no coração? Se não tem, isso não é possível. Sem que seja salvo, não tem como glorificar a Jesus.
Você quer viver para glorificar a Jesus? Então, seja salvo. Mas isso é uma proposta bem pesada. Por isso, pode surgir uma pergunta mais ou menos assim: como assim, pastor? Como é que eu posso ser salvo? Como é que eu posso ser salvo? Primeira coisa, conheça a Deus como Pai, através da pessoa de Jesus Cristo. Creia plena e profundamente na pessoa de Jesus Cristo. Entregue a sua vida a Ele hoje, se você não entregou ainda. Porque, sinceramente, irmãos, não é esse negócio de entregue a sua vida a Jesus quando der certo. Não, não pode ser assim. Porque eu nem sei se você vai estar vivo amanhã, como eu não sei se eu estou também. Então, se você não tem Jesus no coração ainda, entregue a sua vida a Jesus hoje, e você será redimido pelo sangue de Jesus. Você será redimido pelo sangue que Ele derramou na cruz. Você será salvo. Queridos, a vida eterna exige de nós um relacionamento pessoal e profundo com Deus. E esse relacionamento pessoal e profundo com Deus, ele só acontece na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. É interessante que você saiba disso. Jesus é Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, Trindade Santa, que é Deus. Logo então, Jesus, desde o início de toda a criação do universo, ou antes do início da criação do universo, Jesus já era, é e continuará sendo Deus. Ele é Deus e pronto. E ele estava então plenamente, intensamente glorificado no céu, e abriu mão de toda a sua glória e veio habitar entre nós para nos trazer salvação. O apóstolo Paulo aborda isso lá na carta aos Filipenses, capítulo 2, verso 5, ele fala assim: tende em vós aquele sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, subsistindo em forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, coisa que se devia aferrar, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo e tornando-se semelhante aos homens. E achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando obediente até a morte e morte de cruz. Repito, obediente até a morte e morte de cruz. Irmãos, nesse tempo, quando Jesus conversa com os discípulos, ali no Evangelho de João, capítulo 17, Jesus não tinha ainda concluído a sua missão na terra. Ele estava ainda na luta. Mas ainda na luta, ele tinha absoluta compreensão da sua missão. E ele já sentia profundamente, intensamente, que o fim estava chegando. Que o momento da morte era chegado. Que o momento dele passar pelo sofrimento da cruz estava chegando. Que o momento em que ele iria morrer, ser sepultado e ressuscitar, estava chegando. Que aquele momento, que aquele tempo, que foi só de 33 anos e qualquer coisa mais, 33 anos, em que ele então assumiu a posição de um corpo humano, estava encerrando, e que agora era o momento dele ressuscitar dos mortos, dele tomar posse novamente do corpo celestial, dele abrir mão agora das coisas aqui da terra e assumir ou reassumir a sua posição da glória no céu. E aí ele então fala: se agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Mas pastor, eu preciso entender um pouco mais
quem é Deus. Porque eu já ouvi falar muita coisa, mas eu precisava entender um pouco mais. Isso é bom. Jesus, ele veio na terra exatamente para revelar quem é Deus. Se você der uma olhada no Evangelho de João 17, verso 6, lá está escrito: manifestei o teu nome aos homens que me deste no mundo. Eram teus, tu os confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles conhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me destes, e eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. Eu quero resumir aquela frasezinha última ali. E verdadeiramente conheceram que eu saí de ti, e creram que tu me enviaste. Você quer conhecer mais sobre Deus mesmo? Então leia a Bíblia. Conheça tudo sobre Jesus, porque conhecendo tudo sobre Jesus, você vai saber muito melhor quem é Deus, qual é a intensidade do amor de Deus, o quanto Deus ama você. Conheça mais e mais sobre Jesus. Mas aí, irmãos, quando eu olho para esse texto, eu fico pensando que há versículos nesse texto que são muito profundos. E eu vejo que um dos maiores desafios da Bíblia está no versículo 10 do texto lido. E ali naquele texto, a glória de Jesus e a revelação da sua presença e do seu caráter se revela na nossa vida. Olha bem o que diz o verso 10. Todas as minhas coisas são tuas, e as suas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Está aqui, irmãos, o centro, o clímax daquilo que eu vim falar para os irmãos aqui nessa noite. E neles eu sou glorificado. O que é isso mesmo, pastor? O que isso significa? Significa, irmãos, que quem olhar para nós precisa ver o caráter de Jesus. Quem olhar para nós precisa ver o amor de Jesus. Quem olhar para nós precisa ver todas as qualidades de Jesus em nós. Mas, pastor, isso é absurdo, não existe isso. Eu sei que não existe ainda. Mas o Espírito Santo está dentro de você. Se você não deu nenhum passo ainda, o suficiente para que as pessoas olhem em você e vejam o caráter de Jesus, para que as pessoas olhem para você e vejam o amor de Jesus, vejam a capacidade perdoadora que Jesus tem, acorda, porque o Espírito Santo está tocando em você, e se não estava tocando antes, está tocando agora, para que você mude de vida. E aí eu faço uma pergunta: isso já está acontecendo com você? Você mesmo é que tem que saber. Se isso não está acontecendo com você, precisa acontecer, você precisa mudar de vida. Eu estava preparando essa mensagem, pastor Alessandro conversando comigo, nós ficamos pensando assim, o que seria melhor trazer para os irmãos, e eu fiquei pensando, essa mensagem ela é tão pesada, que os irmãos devem estar olhando para mim e pensando, e você, será que alguém está olhando para você e vendo o caráter de Jesus? Será que alguém está olhando para você e vendo o amor de Jesus? É isso? Como é que é? Quero falar para você, que isso aqui foi pregado para mim, antes de eu trazer para pregar para você. Saiba disso. Mas pastor, e o que mais? Irmãos, isso implica em que nós precisamos abandonar muita coisa errada. Nós precisamos abandonar o pecado. O que eu preciso abandonar, pastor? Por exemplo,
Será que Jesus falava mentira? O que você acha? E eu te dou certeza que não. Então eu não posso falar mentira. Será que Jesus ele era aprofundado na imoralidade sexual? Com certeza não. Então eu não posso ser. Será que Jesus era fanático por pornografia? Não, ele não era. Então você também não pode ser, eu também não posso. Será que Jesus ensinou pelo menos um dia a prática do sexo antes do casamento? Você sabe que não. Então também eu não posso. Será que Jesus algum dia na vida deu um aval ao adultério? Será que Jesus avalizou alguma vez a prostituição? Será que Jesus alguma vez avalizou a propaganda do próprio corpo? Pastor, eu não entendi isso. Eu não entendi. Irmãos, deixa eu falar uma coisa aqui que é muito séria. Eu não sei se eu inventei isso, mas eu acho tão legal. Você nunca pode fazer propaganda daquilo que você não tem para vender. Se você não pode fazer propaganda daquilo que você não tem para vender, você não pode fazer propaganda do seu corpo. Tem que ter cuidado na hora de vestir. Mas pastor, o senhor está falando que eu preciso andar com a saia arrastando no chão, com manga comprida, o tamanho da sua camisa? Não estou falando nada disso. Estou dizendo que você precisa vestir decentemente e nunca fazer propaganda daquilo que você não tem para vender, que é o seu corpo. Eu vou além. Será que Jesus apoiava a bebedeira? Porque tem um monte de crente, irmão, bebendo vinho, bebendo cerveja. Será que Jesus aprova isso? Eu não acho. Será que Jesus aprova as noites perdidas em festas mundanas? Também não. Será que Jesus, se ele estivesse na terra comprando e vendendo, ele aprovaria a desonestidade nos negócios? De jeito nenhum. Irmãos, isso aqui é pesado e eu sei que é. O que nos conforta é saber que Jesus orou por nós. Ele orou. E ele não orou só para as pessoas do seu tempo, não. Se você ler o capítulo 17 todo, você vai entender que quando ele estava orando, ele orava para o seu povo, para o povo do seu tempo, mas ele orava também para todos aqueles que viriam lá no futuro crer nele. Portanto, se eu puder trazer isso em memória, eu não sei o nome de todas as pessoas que estão aqui, eu sei o nome de muitos que estão aqui, mas não sei de todos. Mas eu tenho certeza que quando Jesus curvou para orar, ele orou por cada um de vocês que estão aqui. Então tenha certeza que apesar de você entender que tudo aquilo que eu falei aqui é quase impossível de se acertar, eu digo que é só quase impossível, mas não é impossível, porque Jesus orou por você, o Espírito Santo habita no seu coração, e esse Espírito que habita no seu coração vai transformar você de maneira tal que você vai chegar a viver para glorificar a Jesus. Mas interessante que Jesus orou também, e orou intensamente para a continuidade da proteção de Deus sobre nós. Ele orou pela proteção de Deus sobre a igreja que estava vivendo naquele tempo, e ele orou pela proteção de Deus hoje. E eu gosto de trazer muito para dentro de casa. Jesus orou por cada um de vocês que estão aqui, para que a continuidade da proteção de Deus viesse. Olha bem o que ele fala no verso 11, do capítulo 17 de João. Eu não estou mais no mundo.
Interessante, ele não tinha morrido ainda. Mas estava tão perto, que ele falou: eu não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. Eles quem? Os crentes daquele tempo e os crentes que estão aqui, dentro dessa igreja ou desse templo. Eu não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. Eu vou para ti, Pai Santo, guarda-os do teu nome, o qual me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Enquanto eu estava com eles, eu os guardava no teu nome que me deste, e os conservei, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição. Ele está falando de Judas Iscariotes, para que se cumprisse a escritura. Mas agora eu vou para ti. Mas agora eu vou para ti. E isto eu falo no mundo, para que eles tenham a minha alegria completa em si mesmo. Eu quero que você observe duas coisas aqui. A primeira, Jesus fala: eu estou orando a ti, meu Pai, verso 11, parte B, para que eles sejam um, assim como eu e o Senhor somos um. Unidade, união perfeita. A outra coisa que ele fala, bem forte: eu falo no mundo para que eles tenham a minha alegria completa, a minha alegria completa em si mesmo. Irmãos, Jesus dá duas atitudes aqui que são fundamentais: união e alegria dentro de uma igreja. União e alegria. Irmãos, nada destrói mais uma igreja do que falta de união e falta de alegria. Eu não tenho dúvida disso. Você quer acabar com uma igreja? Sejam desunidos. Quer acabar com uma igreja? Sejam tristes. Igreja, para se manter, ela tem que ter união. Ela tem que ter a alegria de Cristo. Uma igreja, para que ela seja vitoriosa, ela precisa ser tão unida como a Trindade Santa, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são unidos. Pastor, mas isso é quase impossível. Eu digo que sim. Mas eu digo para os irmãos que quando eu olho para a carta de Paulo aos Coríntios, lá está escrito que a igreja é o corpo de Cristo, e que nós somos os membros. Estão lembrados disso? 1 Coríntios 12. Corpo de Cristo. E quando eu penso na igreja como corpo de Cristo, eu preciso entender que eu sou um dos membros desse corpo. Jesus é o cabeça, e parte desse corpo, a cabeça desse corpo, já está no céu. E muita gente que já morreu antes de nós, já está em espírito também no céu. Então, em tese, nós estamos ainda como forasteiros e peregrinos na terra, com o pé aqui, mas grande parte dessa igreja já está no céu. Então eu tenho que ter a unidade no corpo de Cristo. Mas essa igreja precisa ser uma igreja alegre. Não aquela alegria mundana, mas a alegria de Jesus. Irmão, Jesus findava a sua missão aqui na terra. E ele sabia que perseguições viriam logo que ele deixasse esse mundo. Aliás, que perseguição viria ainda com ele nesse mundo. Que ele seria morto crucificado. Que as autoridades iriam intensamente perseguir os apóstolos. Ele sabia que Satanás iria tentar destruir a igreja logo que ele subisse para o céu. E logo depois que Jesus subiu para o céu, aconteceu mesmo. A igreja passou grandes perseguições. É só você estudar a história da igreja com base na história em Roma, e você vai entender a intensa perseguição que a igreja sofreu. O diabo tentou destruir a igreja. Mas eu fico pensando, irmãos, que esse tempo, ele é muito sério também. Mais do que nunca, nós precisamos da proteção de Deus.
E é interessante que quando eu olho, irmãos, Jesus, em tese, ele não promete nos tirar das perseguições, nos tirar das tentações do diabo. Não há nisso, não há uma promessa nesse sentido, mas ele nos promete que mesmo no meio das perseguições, mesmo no meio das tentações do diabo, ele está ao nosso lado, ele está conosco, ele nos manterá de pé, ele manterá essa igreja como uma igreja vitoriosa, apesar das tentações, apesar das perseguições. Vou mais além. Apesar das tentações, apesar das perseguições, aqui e em diversos países do mundo, essa perseguição é muito mais intensa ainda. Isso no meio aí de religiões, partidos políticos, pensamentos políticos. A igreja tem sido intensamente perseguida, mas essa igreja, apesar de ser perseguida, ela é uma igreja gloriosa, ela estará com Jesus lá na glória. Aliás, irmãos, Jesus prometeu: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a observar todas as coisas, e eis que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mateus 28, 19 e 20. Jesus diz assim: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Olhem para mim, Jesus está aqui. Como assim, pastor? Eu não estou vendo. Claro que você não está vendo, porque ele está aqui na pessoa do Espírito Santo, ele está habitando dentro de você. Ele está aqui, bem e muito bem representado. Ele está aqui para salvar. Se você ainda não tem Jesus no coração, ele está aqui para te salvar. Ele está aqui também para fazer essa igreja ser uma igreja vitoriosa. Ele está aqui para fazer essa igreja ser um grupo forte, que faz parte de uma grande multidão de pessoas, que está com Jesus aqui na terra, que já está com Jesus no céu. Ele está aqui para te levar, para reinar com Ele por toda a eternidade. Amém? Mas interessante, irmãos, Jesus falou uma coisa para findar esse texto que eu li, que eu acho muito pesada. Eu lhes dei a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. O que Jesus está falando aqui, queridos? Que o mundo odeia crentes sérios. O mundo odeia crentes sérios. Vou repetir o texto. Eu lhes dei a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu do mundo não sou. Meu amado, você poderá ser respeitado, querido, mas não é bem-vindo em todos os lugares se você for um crente sério. Não é. Se você é respeitado, tem amizades, mas você é 100% bem-vindo em todos os lugares, dê uma avaliada na sua vida. Pode ser que tenha alguma coisa não muito certa. Sabe por quê? Porque os valores do crente certo são valores diferentes dos valores do mundo. São diferentes. Os valores do crente sério, o seu olhar, a sua forma de pensar, e às vezes até sem palavras, é uma acusação viva para quem ama o pecado. Querido, a agenda do mundo precisa ser rejeitada, porque a agenda do mundo
é a agenda do diabo. E o diabo é inimigo de Cristo. Pastor, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer isso que você ouviu mesmo. A agenda sua é a agenda de Cristo. A agenda sua é a agenda de Deus. A agenda sua é a agenda do céu. E a agenda do mundo, ou seja, da vida sem Deus, ela é uma agenda que as pessoas não têm a mínima noção, mas é uma agenda que o diabo ajuda a fazer. E o diabo é o principal inimigo de Jesus. Então tome cuidado. Tome muito cuidado. Agora eu quero pedir a você para que curve a sua cabeça e ore ao Senhor. Eu quero que você ore por todos os que estão presentes aqui. Quem sabe tem alguém aqui que não aceitou a Jesus ainda? Quem sabe tem alguém aqui que essa palavra mexeu no seu coração e quer que nós oremos por você? A igreja está orando pela sua vida. Eu quero que você ore pela sua própria vida também. Oh Deus, tenha misericórdia de mim, Senhor. Eu preciso viver para glorificar a Jesus. Eu entendi, Pai, mas eu acho tão difícil. Oh Deus, tenha misericórdia de mim. Eu preciso que ore por mim. E eu quero fazer duas perguntas. Tem alguém aqui que nunca entregou a sua vida a Jesus? Quer fazer isso agora? Jesus está aqui. Ele está para te salvar. Temos alguém? Faz assim com sua mão. Para que eu possa conhecer, para que eu possa saber quem é você. Diga com esse gesto: eu quero entregar a minha vida a Jesus aqui nesse momento. Você já é crente, ok? Amém? Parece-me que só tinha um visitante. Os outros são da igreja. Mas de repente você entendeu essa mensagem. Está entendendo que viver para glorificar a Jesus é algo muito difícil. Aparentemente quase impossível. Por isso você gostaria que nós orássemos por você. Eu não quero que você venha aqui à frente não. Mas se você entendeu essa mensagem, gostaria que nós orássemos por você. Enquanto o pastor Alessandro vem aqui à frente, porque é ele que vai orar, eu quero que você fique de pé no seu lugar, dizendo assim: pastor, eu entendi essa mensagem. Eu quero viver para glorificar a Jesus, mas eu entendi que isso é algo tão difícil que eu preciso que ore por mim. Eu preciso que orem por mim para que eu tenha força. Se você entende isso, fique de pé onde você está, dizendo: eu quero viver para glorificar a Jesus. Eu quero viver para glorificar a Jesus, mas eu estou entendendo que isso não é coisa fácil. Eu estou entendendo que isso é algo muito difícil. Eu preciso de oração. Eu preciso de oração. Se você está sentado e entende que está tudo fácil, simples, é tranquilo. Eu vivo para glorificar a Jesus sem oração. Você continua sentado. Mas se você entende que para viver para glorificar a Jesus é preciso de oração, eu quero que você fique de pé. Eu quero que você fique de pé. Eu quero que você fique de pé, porque nós queremos orar pela sua vida. Vou pedir ao pastor Alessandro que nos conduza em oração. Aleluia. Senhor, em nome de Jesus, nós sabemos, ó Deus, que viver para a glória do Senhor é um desafio para nós. Por isso nós nos colocamos, ó Deus, humildemente na Tua presença, sabendo, ó Deus, que é do Senhor que vem tudo que precisamos, é o Senhor que nos fortalece, é o Senhor que nos dá vida, é o Senhor, ó Deus, que nos levanta para que possamos viver de fato para a glória do Teu nome. Por isso, ó Deus, nos dê forças a cada um de nós aqui, para rejeitar, ó Deus, o pecado, para rejeitar, ó Deus, aquilo que o Senhor rejeita, para odiar aquilo que o Senhor odeia, que possamos, ó Deus, ter coragem para dizer não ao pecado, e que o Senhor nos dê forças para isso. Por isso, ó Deus, em nome de Jesus, nós queremos ter essa firme convicção contigo, queremos estabelecer, ó Deus, na nossa vida, como algo firme,
como algo sólido de vivermos para glorificar o Teu santo nome, nos nossos pensamentos, a começar na nossa mente, nas nossas palavras, nas nossas ações, seja em casa, seja no trabalho, na faculdade, na escola, que possamos glorificar ao Teu nome, ó Deus, com a nossa vida, com todo o nosso ser, pois o Senhor nos fez, ó Deus, assim, para viver para a Tua glória. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, ajuda-nos, capacita-nos, ó Deus, como igreja, para sermos uma igreja unida e feliz, uma igreja, Pai, que proclama o Teu nome, uma igreja, Pai, que vive para a Tua glória, que seja uma igreja, Pai, proclamadora do Teu Evangelho, uma igreja, ó Deus, que não se fecha em si mesmo, mas que sim, ó Deus, avança no Teu reino. Ó Deus, em nome de Jesus eu te peço, seja abençoando, ó Deus, cada vida que aqui está. Abençoe, Senhor, em nome de Jesus, as famílias aqui. Ó Deus, que o Senhor nos ajude, nos capacite a viver para a glória do Teu nome. Eu agradeço, ó Deus, pela vida e a vinda do pastor José de Souza aqui. Continue, Pai, abençoando o Teu filho ali em Campo Grande. Continue, ó Pai, fazendo com que ele viva os Teus sonhos, os Teus planos, e que o Senhor sustente, ó Pai, a sua vida como um todo. Que o Senhor continue, ó Deus, frutificando no seu ministério, no ministério que o Senhor entregou ao Teu filho. Em nome de Jesus, esteja com ele, ó Pai, em cada passo que ele der. Nós te agradecemos, nós te glorificamos por tudo que o Senhor é, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor?